Boa tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Saúde em Dia, um projeto pioneiro aqui do Hospital Anchieta, que todo mês a gente traz especialistas para falar sobre assuntos importantes da saúde. Hoje nós vamos falar do idoso, da saúde do idoso, do preparo para que se chegue lá. Então, aqueles que estão começando essa reta, né, da caminhada da terceira idade, e eu sou uma delas, é bom prestar atenção. E o nosso microfone está à disposição para vocês perguntarem o que quiserem. Vamos tirar dúvida, porque tem mitos, tem situações bastante importantes, dúvidas que têm a necessidade de serem sanadas. E a gente recebe hoje, com muito carinho, hoje aqui, uma nutricionista especializada na alimentação do idoso, que é a Lidiane Bragança, a médica clínica geral e endocrinologista, doutora Thalia Bacelar, e são duas importâncias nessa tarde aqui. Então, eu quero agradecer a presença, eu sei da agenda de vocês. Quero começar perguntando para a endocrinologista, o que muda significativamente a partir dos 60, vamos dizer assim? Boa tarde a todos. A partir dos 60, na verdade, a gente costuma dizer que quando a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Mas a partir dos 40 até os 60 anos, a gente começa a ter uma alteração mais importante, tanto hormonal quanto fisiológica. Então, a gente começa a ter uma diminuição da parte muscular, você sempre vai ter uma diminuição da musculatura, e também você tem diminuição do metabolismo, e os hormônios também, você começa a ter uma alteração hormonal importante. Tem até a questão da reposição ou não reposição, que isso é uma controvérsia. Controverso mais ou menos. Polêmico. É polêmico. Tem uma linha a favor, outra contra, não é? Isso. Então, tem essas alterações hormonais, elas inclusive, como a gente tem a queda desses hormônios, especialmente dos hormônios sexuais, tem aquela pergunta, o que realmente causa o envelhecimento? A queda dos hormônios ou os hormônios caem porque a gente envelhece? E o que a doutora diz? Então, eu sou a favor da reposição quando você tem deficiência. Eu não sou a favor do uso de hormônios apenas para anabolismo, por exemplo. Mas quando você tem uma deficiência, por que não repor? Se você tem queda de hormônio da tireoide, você repõe. Por que se você tem diminuição da testosterona, você não repõe? Por que se você tem queda do estrogênio, você não vai repor? Isso melhora a qualidade de vida, porque a ausência desses hormônios, eles causam sintomas que diminuem a disposição, diminuem a força física. Então, tudo isso é importante para o envelhecimento saudável. Você precisa ter disposição, você precisa ter vigor, até porque hoje, uma pessoa de 60 anos, se a gente pensar, ela está totalmente ativa. Quando será que a gente realmente entra no idoso realmente? Com 80, 85? Com 80 anos, a pessoa já tem uma atividade ainda na sociedade, ainda tem um papel importante na sociedade e nas famílias cada vez mais importante. Verdade. Quem estiver presente aqui, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Essas dúvidas que a gente tem, e eu vou passar para a nutricionista. A doutora Thalia falou da queda de hormônio, às vezes o cansaço, essa fadiga, alguns sinais. O quanto a alimentação pode ajudar nesses sinais da idade? Bom, boa tarde. A alimentação é essencial nessa faixa etária. Os pacientes idosos, eles têm uma alteração fisiológica, né, onde tem a diminuição da produção de saliva, produção do ácido clorídrico, né, que é o ácido produzido dentro do estômago. Então, com a alimentação acompanhada pelo nutricionista, a gente consegue suprir essas deficiências que o próprio corpo passa a não absorver. Então, é uma alimentação que deve ser rica em proteínas, né? Porque o idoso tem uma tendência a ter perda de massa muscular, que é a massa ativa, e um aumento de tecido adiposo, que é o que a gente não quer, né? O que não é indicado. Aí, quando você diz a perda da massa magra e o ganho, né, do tecido adiposo, o que é que efetivamente
é a favor da gente? Por exemplo, que tipo de alimento? É carne? É leite? Carne. Isso, carne, né? De preferência as carnes brancas, né? Consumir os peixes 3 vezes por semana. E tem todo o segredo no preparo desse alimento, né? Eu recomendo que a gente evite as frituras, né? Aqueles alimentos muito condimentados, preparados com temperos industrializados. Então é consumir peixe, frango, os ovos também, né? E a carne vermelha também, quando consumida com moderação, ela também não vai ser uma vilã. O que não pode é estar excedendo nessa carne vermelha. Aí eu passo para endocrinologista, porque assim, se a gente começa a imaginar um peixe grelhado, um franguinho, fica aquela cena patética do alface com frango grelhado, e você... Acabou minha vida. Não tem uma mudança nesse conceito? Então, só uma observação que eu gostaria de fazer, que eu acho que é super importante, é que hoje a musculação a gente recomenda até 100 anos de idade, se você puder fazer. Então, além da perda muscular, que ela pode ser diminuída pela alimentação, a musculação é o melhor exercício que deve ser feito, sempre supervisionado, principalmente quem está iniciando agora, mas não tem idade para começar. Em relação à alimentação, a gente tem alguns paradigmas que têm sido quebrados, que eram muito antigos e que a gente vinha sempre com aquele conceito. Por exemplo, um exemplo super importante é o ovo, que é um alimento muito rico. Ele era considerado um alimento que aumentava colesterol, então que você deveria consumir com moderação. Hoje em dia, não. Ele é um alimento que você deve comer sempre. Quanto mais ovo você comer durante o dia, vai ser bom para você. Imagine isso. Tem as gorduras alimentares mesmo da carne, elas não estão mais relacionadas com o aumento do colesterol também. Hoje a gente sabe que o colesterol, ele vem mesmo da produção do fígado. Então, para você não ter o colesterol alto, é a atividade física. E quando realmente isso não for o suficiente, é o remédio. Abacate, ovo, carne, tudo no prato do idoso? Tudo no prato do idoso. É uma beleza. Quais são, doutora, os principais alertas que a gente pode fazer para a vida do idoso ser mais preservada e ter mais qualidade? Eu vou aproveitar ainda falar um pouquinho da alimentação, que a gente precisa diminuir o consumo de carboidratos. Hoje em dia a gente vê que o carboidrato realmente é o vilão. Ele aumenta também essa gordura, tudo isso ele realmente é ruim. Então devemos evitar completamente os açúcares refinados. Em relação às alterações importantes, que a gente falou um pouco, foi da massa muscular. Então a gente precisa trabalhar essa massa muscular e a gente precisa preparar nossas casas para receber o idoso com essa massa muscular diminuída. Isso é importante. Então, assim, casa de idoso, gente, não pode ter tapete. Tapete é fonte de queda. Você vai passar num tapete, você vai cair. Então, casa de idoso não pode ter tapete. Banheiro, todos os banheiros têm que ter barra de proteção. E quando o idoso está bem mais idosinho, até botar uma cadeira para banho. Não precisa ser aquelas cadeiras de banho, para o idoso não se sentir tão ruim, mas bota essas de plástico comum mesmo, de bar, só para que ele possa se apoiar e quando ele sentir cansado, que ele possa deitar. Outra coisa importante é, com o aumento da idade, a gente diminui a sensibilidade do centro da sede. Então, o idoso não tem sede. Então, ele não bebe água, não é porque simplesmente ele não quer, mas ele não tem sede. Então, ele precisa se atentar que ele precisa tomar mais água. Então, a gente precisa orientar os nossos idosos em relação a isso. Ele desidrata mais rápido? Ele desidrata mais rápido. E quais são as consequências de uma desidratação dessa? A desidratação, você pode chegar a ter perda de eletrólitos importantes e você pode, inclusive, chegar a ter uma hospitalização por essa desidratação. Você pode também ter alteração da função renal, que o rim do idoso, ele já funciona menos como todos os órgãos da gente. Então, uma disfunção renal no idoso, ela é muito mais grave, porque uma pequena mudança, ela já vai ser uma insuficiência renal aguda, sintomática e importante para tratamento. Importante. Alguma pergunta? Nós estamos aqui... O Rander está com o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos à disposição, viu? Qual é um excelente café da manhã para o idoso?
O que é bom ter? Eu recomendo no café da manhã uma porção maior de proteína. Então a gente tem o recurso de consumir ovos cozidos, né? A gente tem o gergelim, né? Que é uma fonte de cálcio, porque quando a gente pensa em cálcio, estava tudo muito atrelado só a produto de origem animal. E não, a gente consegue também consumir o ovo, gergelim. Gergelim semente? Semente. Tem branco, né? Tem um torrado. gergelim negro. E uma porção de frutas, né? Que vai ser o carboidrato do bem. Carboidrato do bem é uma boa. Pergunto, quem é que tem algum sintoma ou sinal desse? Por exemplo, massa magra, dificuldade de sono, né? Também, ou muito sono? A maior parte das vezes, quando a gente chega mais o idoso, ele vai diminuindo a necessidade de sono. Mas isso é uma coisa muito individual. O que é importante observar no idoso é quando ele começa a roncar. Por quê? Porque o ronco hoje, ele está relacionado à apneia do sono, e a apneia do sono, cada vez mais, ela tem se mostrado um vilão para muitas coisas. Ela induz hipertensão, ela induz diabetes, ela aumenta o risco para AVC, ela aumenta o risco para doença cardíaca, qualquer tipo, insuficiência cardíaca também. Então, o sono ele é super importante, mas com o tempo, com a idade, a gente vai diminuindo essa necessidade, mas ela vai ser individual. Não existe aquela regra do sono perfeito, 8 horas. Não, cada um tem uma necessidade de sono. O certo é dormir, acordar naturalmente e estando descansado. Perguntas? Tudo bom? Duvido que vocês não tenham dúvida sobre a idade. A história da noite, jantar não é bom para um sono tranquilo, então sopinha, chazinho, procede? Bom, à noite, né, o nosso corpo ele vai estar consumindo energia, mas em menor quantidade. Então, o ideal são alimentos mais suavizantes, mais calmantes e não ricos em carboidratos. Então, a gente consegue ter um jantar, né, rico em folhosos, consumir também castanhas, até mesmo o leite, né? Idoso abacate é ótimo. Idoso, ele às vezes já tem alguma limitação na mastigação e deglutição. A gente pode produzir mingau de aveia, né? Por que essa dificuldade no engolir? Pelo próprio organismo que todo passa por que vai diminuindo as funções, a parte da musculatura também, dessa parte de deglutição, também sofre com essa debilitação. E às vezes o idoso também pode ter uso de próteses, né, dentárias. O que nós, profissionais de saúde, ao acompanhar esse tipo de paciente, temos que ter essa atenção em prescrever uma dieta bem equilibrada, não só da forma de macronutrientes, micronutrientes, mas também a forma de consistência. Atualmente a gente conta com recursos de suplementos alimentares que já bem adequados para a faixa etária idosa, né? Ricos em cálcio, em vitamina D, né? Então, a gente consegue melhorar a performance desse idoso, que cada vez mais é mais ativo na comunidade. Nós estamos aqui gravando e esse talk show estará à disposição no site hospitalanchieta.com.br, no meu canal no YouTube, Mônica Nóbrega, e também vocês podem sugerir, entrar em contato. Hoje sobre o Dia do Idoso, que é dia 1º, segunda-feira, e nós estamos conversando com a doutora Thalia Bacelar, que é clínica médica e endocrinologista, e a nutricionista Lidiane Bragança. Está na moda agora o tal do regime intermitente. Porque eu estou emagrecendo, porque é do regime intermitente. Tem uma linha que dizia antigamente que essa história de jejum intermitente, que dizia, jejum prolongado pode dar problema. O que é o jejum intermitente e se ele tem efeito, inclusive, para o idoso? Então, uma das primeiros mitos que foram quebrados foi a questão da alimentação de 3 em 3 horas, que dizia que se você não comesse de 3 em 3 horas, você teria diminuição do metabolismo e etc.
Todos os estudos mostram que isso não é verdade, que quando você come de 3 em 3 horas, principalmente para perda de peso, você vai ter um aumento da ingesta calórica e sempre você vai aumentar o peso. Então, quando a gente deve comer? Quando a gente tem fome. O jejum intermitente, ele é um jejum que você pode fazer de 16, 24 ou 36 horas. Você fica sem comer nada durante 16 horas. Café e chá sem açúcar. Legal. Mas ele não você não deve simplesmente chegou num dia e dizer, hoje eu vou fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é muito bacana, porque a fisiologia da perda de peso é no jejum, então você vai ter uma perda de peso boa, mas ele deve ser preparado. Você não tem que sentir fome. Se você sente fome, você ainda não está preparado. Então, você começa aos poucos. Você começa com 10 horas, 12 horas, sempre com acompanhamento de um profissional. E sempre à noite, pelo jeito. Não pode ser no dia da atividade física, trabalho, trânsito. Consegue. Eu já fiz. O seu corpo, ele se adapta àquilo ali. E ele consegue tirar energia de onde antes ele não conseguia tirar. E aí vem a perda de peso, porque ele começa a mobilizar as gorduras. Porque o que acontece? Se você está comendo carboidrato, você está dando energia para o seu corpo naquela hora. Se ele está usando aquela energia disponível que foi dada agora, ele não vai quebrar as gorduras. Entendi. Então ele não vai procurar a energia que ele tem dentro do corpo. Ele vai usar aquela que você está disponibilizando. 36 horas é um dia e meio. É um dia e meio de jejum. Mas há controvérsia sobre essa história dos 36. Hoje em dia tem relatos de caso do pessoal da psiquiatria, que a partir de 24 horas de jejum tem alguns relatos de caso de depressão. Então a gente tem tido um pouquinho mais de cautela na prescrição de mais de 16 a 18 horas de jejum. Que a pessoa fica sem comer, com fome, sem emagrecer e ainda depressiva e... Não dá fome não. Não dá fome não. Alguém já fez esse jejum intermitente? Para dar o depoimento? Mas aí você é muito focada nisso. Como é que foi? Foi difícil? No começo ele foi difícil. Eu sempre gosto de testar as coisas que eu vou passar para os meus pacientes. Porque se eu não consigo fazer, por que ele vai conseguir? Então, eu testei o jejum intermitente, foi realmente uma coisa gradativa. Hoje eu consigo ficar fácil às 16 horas sem comer e sem sentir fome. Se eu começo a sentir diminuição da energia no final de jejum, ou se eu sinto fome, eu como e não espero fazer o jejum completo. Entendi. Algo a falar sobre isso, Lidiane? Não, eu acredito que eu já sou de uma linha um pouco mais conservadora, da gente alimentar mais vezes, né? Mas é claro que não categoricamente de 3 em 3 horas. Essa questão da gente alimentar conforme, né, a gente tem a fome, eu acho que a gente respeita a parte hormonal nossa, né? Porque todo o controle da fome, ele é hormonal. Então, eu acredito que sim. E o que você comer, né, na hora da fome? Porque se não bem controlado e você também esperar muita fome, aí não vai funcionar e você vai não se planejar. 16 horas depois, comer 2 hambúrguer, 1 litro de Coca-Cola, não adiantou nada. Come não. Se você conseguir comer uma comida proteica no final, no último refeição, você não vai ter fome nessas 16 horas e você consegue ter uma refeição adequada. Então tem um tipo de alimentação tem todo o preparo. Por isso tem que ter o acompanhamento direitinho. Entrando na parte de coração, qual é, esse conceito também mudou, qual é o ideal da pressão arterial do idoso? A pressão arterial do idoso e do adulto, todos, é abaixo de 120/80. Não é mais o 12/8 que a gente falava antes. Abaixo disso seria a pressão ideal. Acima disso, você já começa a ter os riscos, né, da pressão alta, que seria mesmo o risco de AVC, o risco de fazer lesão no rim, o risco de fazer lesão na vista. Então, você perde qualidade de vida com essas pequenas lesões que acontecem com a pressão alta persistentemente. Então, a nossa meta é abaixo de 12/8. Nesse dia 1º do Dia do Idoso, eu queria uma mensagem sua para os idosos e o quanto se avançou na saúde em relação ao idoso e idem para a doutora Thalia. Sim, né, eu acredito que o idoso ele tem um papel muito importante na sociedade,
pois a cada dia, né, o nosso país tem mais pessoas idosas agora, né? Então, assim, o ideal é a gente conseguir ter uma vida mais ativa, né? Então é isso que eu desejo, o idoso ter uma vida mais ativa, uma vida laboral, né? Quantas pessoas ali com 60 até 70 anos a gente vê ainda, né, trabalhando ainda em suas atividades. E para isso, para a gente chegar lá, eu acho que a gente deve cuidar desde a primeira infância, né? Desde o ventre da mãe, né? E para chegar nessa vida idosa aí, né? Que não é idoso hoje em dia mais, porque é a pessoa ali da melhor idade, né? Não tem nada de melhor idade. Você conversa, com mais qualidade de vida. Aí sim, dignidade, né? Trabalho, isso, energia, vitalidade. Porque o que é mais importante é que a pessoa não perca sua autonomia. Isso. Né? É o que é mais importante, a gente como profissional de saúde apoiar esses pacientes a não ter a perda da autonomia. Exatamente. Obrigada, Lidiane. Obrigada. Doutora Thalia, sua mensagem. Bom, eu quero dizer aos idosos que hoje, cada dia, vocês são mais importantes para a sociedade, porque cada vez mais a gente consegue ainda ter um papel ativo na sociedade, especialmente nas famílias. Eu vejo muitas famílias que o chefe da família, às vezes, é um senhor de 70 anos, e ele consegue comandar aquela família inteira, aquela família ficaria perdida sem eles. Então, o que eu recomendo é que tentem ter saúde. A alimentação é super importante, a gente tem que tentar ter uma alimentação mais adequada, uma alimentação rica em proteína, atividade física, especialmente a musculação, porque quando a gente fica idoso, às vezes até sentar no vaso é um exercício extenuante. Então, se você tem uma boa musculatura, você não vai sofrer esses efeitos, porque a cabeça da gente não precisa envelhecer, e aí o corpo tem que acompanhar tudo que tem na nossa cabeça. Então, para isso, a gente tem que cuidar da saúde. Sobre a massa magra, mesmo tendo perdido, readquire-se? Você diminui a perda. Você pode ter um ganho, mas ele é mais demorado. Mas sim, se você tiver uma alimentação adequada, rica em proteína, com atividade física de resistência, que seria a musculação, recuperar. O Pilates também é um excelente exercício. Pode ser a musculação ou o Pilates, você consegue recuperar. Então a gente encerra aqui esse encontro desse mês. Quero pedir a vocês palmas para essas duas queridas aqui. Muito obrigada pela presença de todos e muita saúde mental e espiritual e física para os idosos. Obrigada, gente.